Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Novamente, muito bem-vindos ao Pergaminho da Fé, a História da Igreja. Eu sou Maurício Queco, leigo católico. Estamos iniciando, neste momento, a parte número 11 desta grande e profunda jornada sobre a história da nossa fé, a história da Igreja, que não começa apenas em Jesus, mas Deus já havia se manifestado como Igreja, comum unidade conosco, desde a criação inicial. Então, na parte 11, vamos dar aqui o pontapé para tudo aquilo que foi sendo desenvolvido após a vinda gloriosa do nosso Salvador. Então, aproveito neste momento para desejar a você e toda a sua família que as bênçãos de Deus recaiam sobre todas as suas necessidades, seus pensamentos, suas aflições, suas angústias e também ações de graças a tudo aquilo que de bom e maravilhoso nosso Deus Santíssimo faz por você e por todos os seus. E que, claro, o amor de Maria nos cubra com seu manto precioso, hoje e sempre. Então, já dou mais um recado. Aí abaixo ao vídeo nós temos alguns links muito importantes para você, né? Nós temos um ambiente de estudos preparado, caso você prefira estudar, é o mesmo conteúdo, mas nós temos lá numa plataforma. E essa plataforma ela vai te oferecer a sequência dos estudos, você vai poder parar onde desejar, vai poder voltar, tem links também abaixo, tem certificado caso você precise. Então algumas pessoas preferem estudar assim, por um ambiente de estudos mais profissional, né, digamos assim. E é um valor simbólico, você vai ver que é um valor absolutamente simbólico para a manutenção da plataforma e também para que a gente possa divulgar a palavra de Deus por todos os cantos deste mundo, especialmente da língua portuguesa. A partir deste encontro, nós teremos sempre as mesmas estruturas. Por quê? Porque após a vinda de Jesus, com a instituição da igreja a partir de Pedro, que é o nosso primeiro grande santo papa, a partir dele, a história da igreja ela vai tendo uma estrutura, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então nós dividimos vários blocos para estudar a história da igreja, facilitando assim nosso entendimento, não apenas da mente, mas também da alma, do coração. Então da parte 11 até a parte 20 desse estudo, nós teremos sempre blocos muito parecidos. Aparições marianas, a estrutura da igreja, santos, doutores da igreja, dogmas, vários blocos que nos ajudam a compreender, nossa, olha só a maravilha do que essa igreja nos proporcionou nos últimos 2000 anos, a partir da vinda gloriosa do nosso Messias. Isso tudo vai ajudar a gente a assimilar, a absorver melhor todas essas informações, que é muita coisa. Então eu vou tentar aqui, da forma mais sensível possível, compartilhar com vocês a essência de tudo. E nos nossos materiais, você vai poder estudar com mais calma. Por isso que é interessante você olhar lá abaixo aí na descrição os links que nós temos. PDF, os slides, apresentação dinâmica, tudo que você precisar, você pode até compartilhar com outras pessoas. Então, parte 11, a Igreja sob os Impérios. Por que a gente tem essa titulação que vai do ano 100 até o ano 313? Porque até o ano 313 foi quando Constantino, o imperador, ele libera a religiosidade do povo. Ele permite que haja liberdade religiosa, porque o Império Romano, até essa data, não permitia essa liberdade. A religião, a espiritualidade do imperador e do império, obrigatoriamente tinha que ser a religiosidade e a fé do povo, mesmo que o povo não acreditasse naquilo que o imperador dizia. Muitos imperadores se autoproclamaram o próprio Deus e obrigavam as pessoas, inclusive os cristãos, a adorá-lo. Por isso que tantos e tantos martírios, tantas e tantas perseguições aconteceram, especialmente nessa fase. Então a igreja sob os impérios vai mostrar o momento onde a igreja não podia se expor. Tudo era feito às escondidas, em cavernas, em casas, em catatumbas, em vários lugares onde essas pessoas se organizavam. Chamavam-se, né, claro, de domus ecclesia, né, as igrejas domésticas. E assim a fé foi sendo preservada e foi sendo multiplicada. Porque enquanto o sangue dos mártires era derramado, daqueles que defendiam Cristo até a morte,
cada gota desse sangue de martirizados era derramado, novas e novas crenças e mais fé as pessoas tinham. Então, o sangue dos mártires foi o propulsor da igreja. As pessoas deram a vida para que hoje nós estivéssemos aqui. E nessa aula nós falaremos muito de tudo isso. Já adianto que é uma aula mais longa, desta até o final, como nós temos muitas informações conhecidas na nossa história católica, cristã e também na nossa história tradicional, nós teremos encontros mais longos. Se você quiser fazer esse encontro em partes, né? Talvez esse encontro ele tenha aí de 50 minutos a 1 hora e pouco. Então você vai ter a opção de dar um pause, descansar, fazer no outro dia. Ou se você é que nem eu, daqueles que gosta de ir até o final, eu gosto mesmo. Quando eu começo uma aula, quando eu começo um estudo, eu gosto de terminar a linha de raciocínio. Eu, Maurício, funciono mais assim. Você faça da maneira como quiser. O conteúdo está aqui para você, hoje e sempre. Do apóstolo João a Constantino. Por que eu coloco especialmente do apóstolo João? Porque ele foi o último a ser conduzido aí aos céus pelo nosso Jesus, não temos dúvida disso. O apóstolo João, para nós hoje, é São João, o Santo João, evangelista, escritor do Apocalipse, aquele que cuidou de Maria e o único que não morreu martirizado. Ele morreu de causas naturais, segundo toda a nossa tradição de fé, a tradição oral e escrita nos apresenta. E ele morreu ali próximo ao ano 100, né? Entende-se que a morte dele pode ter ocorrido ali entre o ano 80 e o ano 96. Existem algumas datas bem específicas que eu convido você até a conhecer outros projetos que nós temos aí na rede. Tem um projeto chamado A Bíblia em Resumo, que se você navegar aí pelas minhas redes sociais, né, só procurar pelo meu nome, Maurício Queco, você vai encontrar outros materiais nossos sobre a Bíblia. E lá tem detalhes, né, de todos os livros bíblicos. Talvez seja uma oportunidade grande para você mergulhar na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, do apóstolo João a Constantino, que foi o imperador que ali, por um trabalho grande de espiritualidade católica, especialmente com sua mãe, que era uma pessoa fervorosamente católica, ele, na sua conversão, na sua absorção do cristianismo como parte da sua essência, esse maravilhoso imperador Constantino, ele permite que todos tenham a sua crença da maneira como preferirem. Claro, já fez isso pensando na cristandade. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de tudo isso, essa parte maravilhosa, esse momento difícil, de muito sangue, mas necessário para a estruturação da vida e da fé da igreja. Aqui a gente tem uma imagem, né, desses cristãos sendo até perseguidos, olha aqui, ó, soldados romanos, algumas simbologias, eles ali em depósitos escondidos, em catatumbas, em cavernas, em casas que ninguém poderia saber onde elas eram. Se utilizavam muito de símbolos, ó, aqui nós temos o símbolo desse peixe, que é apenas feito com uma linha, e símbolo também dos pães, eram símbolos desenhados na frente da casa dos cristãos para que eles se reconhecessem. Então eles usavam muitas simbologias, como tem aqui nessa imagem. A igreja cresceu sob fortes perseguições romanas, fortalecendo assim a identidade através do martírio e das comunidades. Nesse período, a fé consolidou o cânon das escrituras e a defesa teológica contra a filosofia pagã. Então, você imagina, uma cristandade em ascensão, um império contra esses cristãos, e aí muitas informações deturpadas eram bombardeadas diante dessa religião que não parava de crescer, que é a religião cristã católica. Então o próprio império, ele se utilizava de armas assim, ele inventava crenças, ele inventava heresias, ele criava diversas formas de propor afastamento das pessoas à fé católica, mas isso não adiantou de nada. E hoje nós estamos aqui. Com o Edito de Milão, em 313, o nosso querido imperador Constantino garantiu a liberdade religiosa, encerrando assim séculos de insegurança e perseguições. Esse é o ambiente que nós trabalharemos neste encontro, na parte 11. Temos aqui a nossa linha do tempo, vocês já conhecem como a nossa conversa funciona. Nós primeiro traçamos a linha do tempo para você entender ano a ano como as coisas aconteceram e depois a gente vai se aprofundar em cada uma das temáticas dos blocos
necessários para a gente conhecer. Muito profundo, né? O que você está achando? Por isso que eu comentei, a gente terá daqui para frente alguns encontros mais longos, porém necessários. É uma formação intensa e extensa. Se você realmente quer conhecer a Igreja Católica, está no lugar certo. Então vamos falar aqui do ano 100 ao ano 150, fase de grande expansão do cristianismo. E quando eu digo grande, é grande mesmo, né? Martírios acontecendo, perseguições das mais drásticas e absurdas, e isso só foi alimentando ainda mais a fé do povo, que pensava: por que querem tanto apagar essa mensagem maravilhosa de Messias? E aí eles diziam e pensavam consigo: só pode ser Deus, só pode ser Deus. E isso tudo foi alimentando o sangue dos martírios, alimento e propulsão para a Igreja Católica. Então, do ano 100 ao 150, um grande crescimento. Período clássico inicial dos maias. Olha só a informação que eu trago aqui, que eu considero muito interessante, você já conhece a nossa didática, né? De sempre ir mesclando coisas que Deus fazia acontecer mundo afora, preparando diversas e diversas civilizações e sociedades para, no momento certo, receber Jesus. Isso não é maravilhoso? Estamos falando aqui dos maias, que depois, conforme o tempo vai passando, e já nesse tempo de cristianismo inicial, eles já existiam e já estavam desenvolvendo. Depois eles se transformam em astecas. Depois os europeus descobrem aquela região. E hoje, a região deles ali, por exemplo, que é o México, é um dos países mais cristãos católicos do mundo. Vocês percebem como Deus prepara tudo? Como as coisas começam sendo fomentadas? Olha para o nosso Brasil, que foi descoberto no ano de 1500, tinha uma cultura riquíssima indígena, e essa cultura ela foi proporcionando já, Deus criava nos indígenas, né, em todas aquelas populações tradicionais que eram os proprietários do Brasil naquela época, os verdadeiros moradores e descobridores do Brasil. Então, Deus já fomentava no coração deles espiritualidade. Né? Os indígenas de várias denominações, de várias etnias, eles já viviam a espiritualidade, ou seja, já havia uma tradição espiritual que Deus fomentava no coração deles. E no momento certo, Cristo chega. É assim que a igreja e Jesus se faz presente. Né? Tudo vai sendo preparado nos detalhes, com muito tempo e muita calma, pelo nosso grande Deus Altíssimo. Por isso eu coloco aqui sempre informações como essa, período clássico inicial dos maias. Estavam sendo preparados para hoje o México e toda a América Latina ser de Jesus Cristo. Não é legal isso demais? Eu acho. Morte de São Policarpo. E por que a gente coloca aqui em 155, São Policarpo perde a sua vida? Ocupa um lugar fundamental na história por ser o elo vivo entre os apóstolos e a igreja primitiva. Olha só quem é São Policarpo. Ele foi nada mais nada menos do que o último homem a ser discípulo direto de algum apóstolo. Então, antes de São Policarpo, todos já tinham perdido suas vidas, ou martirizados ou não. Aqueles que viveram qualquer ligação direta com Jesus, todos já tinham falecido. Em 155, estamos falando aqui de aproximadamente 125 anos, 130 anos depois da ressurreição gloriosa de Jesus, ainda existia um último vivente que teve uma ligação de segundo grau com Jesus, né? Não foi uma ligação direta, mas foi o último que conheceu alguém de contato direto com Jesus, que era São João. São João teve muitos discípulos, porque São João, enquanto preso, ele foi formando muitas pessoas. Os ambientes de prisão, especialmente naquela região de Patmos, da Turquia, eram ambientes de trabalhos forçados, mas que permitiam que as pessoas estivessem reunidas e aglomeradas. Então João foi catequizando ali, era dali que ele espalhava as escritas. Não é maravilhoso? Eu acho, eu fico emocionado de falar essas coisas, né? De conhecer isso profundamente e hoje poder espalhar essa palavra. Então, Policarpo era um desses que esteve com João, possivelmente nas fases de prisão de João, e ele absorveu de João todo o conhecimento do último apóstolo vivo. E ele, foi aí registrando tudo isso, transferindo para outras pessoas. Então, são pessoas como essa que são alicerce da nossa igreja. 161 a 180.
perseguição de Marco Aurélio, que foi a quarta grande perseguição. Vocês lembram que na aula anterior, no nosso encontro 10, nós falamos das 3 primeiras perseguições, começando ali por Nero. Então aqui estamos falando que entre 160 e 180, aproximadamente durante 20 anos aí, Marco Aurélio, como sendo o imperador, tem uma perseguição muito forte. Em 203 depois de Cristo, nós temos uma história maravilhosa de martírio, de perpétua e felicidade. Aqui estamos falando de uma relação entre a patroa e sua escrava, sua empregada direta, que tinham uma relação muito próxima de amor, né? De uma amizade fervorosa já em Deus, em Jesus Cristo, uma amizade em Deus. E elas foram martirizadas. Inclusive, havia uma delas que estava grávida. Elas moravam no norte da África, passaram por um martírio, defendendo até o último suspiro de suas vidas o amor a Jesus. E esse martírio, ele foi um daqueles que explodiu pelo mundo. Por quê? Porque as pessoas começaram a levar essas informações império afora. Vocês viram o que aconteceu? Mais e mais pessoas estão dando suas vidas em nome de Jesus. Estão honrando o amor de Jesus por nós. Se Jesus foi crucificado por nossos pecados, muitos estão oferecendo sua vida pela gloriosa ressurreição dele. E assim esses martírios, eles foram sendo motores de crescimento da igreja. Em 230, a construção de Dura Europos, se alguém nunca ouviu falar, é considerada a primeira edificação comunitária como igreja cristã da nossa história. Em meio ainda às perseguições. Olha só que interessante. Ainda haviam perseguições, ainda estava tudo sendo feito às escondidas, e aqui nós temos um registro fiel da história. Berço arqueológico da liturgia cristã. Muito antes das grandes catedrais, a fé católica já se estruturava em comunidade, sacramentos e na veneração visual do sagrado, e esta é considerada a primeira de todas as edificações abertas, mesmo diante das perseguições. Ela é maravilhosa, muito linda. Se você quiser pesquisar aqui sobre ela, eu acho que você vai conseguir absorver e se aprofundar ainda mais. Aqui, por volta de 250, tem-se início à vida monástica. Muitos desses cristãos que estão desenvolvendo a sua fé, absorvendo conhecimentos espirituais e transformando suas vidas, muitos destes resolvem se retirar, tal como os essênios faziam na vida judaica. Lembra que nós estudamos alguns encontros atrás que daquela estrutura dos judeus haviam vários fariseus, saduceus e tinham os essênios, que eram aqueles que dedicavam a sua vida a retirar-se das grandes aglomerações para refletir, pensar, desenvolver espiritualidade. E aqui a cristandade também toma este rumo. Então o início da vida monástica ela é percebida a partir do ano 250. 251 nós temos o nascimento de São Antão, que o nome dele aportuguesado é Antônio, né? Mas foi conhecido como Santo Antão, que é conhecido também, né, falei essa palavra 2 vezes, como aquele que foi o primeiro a desenvolver uma estrutura de vida monástica, de vida afastada. Então, vocês percebem que antes dele, possivelmente, alguns já estavam se retirando, segundo o que a nossa história e a nossa tradição nos dizem, né? Por volta de 250, já tinha-se ali uma vida monástica. Se São Antão nasce em 251, vamos entender ali que por volta do início da sua fase adulta, com cerca de 20 anos, ele começa a ter esse afastamento, 20 a 25 anos, que é o que a história nos diz, que ele começa a aprofundar a sua espiritualidade. Então, existiram alguns que poderiam estar se afastando e foram sendo exemplos para outros que queriam de fato ter liberdade para pensar, refletir e viver apenas da fé, com muito zelo, muito jejum, inclusive, e muita oração. Então, São Antão é considerado aquele que primeiro exerce uma estrutura monástica, né? Primeiro pratica uma estrutura monástica e depois vai partilhando isso com outras pessoas. Por isso que ele é tão importante para a nossa história. E há, inclusive, conhecimentos da sua vida que ele sofreu grandes ataques espirituais, demoníacos, inclusive, né? Quando o demônio, o diabo, ele vê que a espiritualidade ela está atingindo ápices maravilhosos na aproximação com Deus,
o lado ruim, né? O lado demoníaco da história, o próprio Satanás, ele se revira, como é que eu vou fazer com que essas pessoas se afastem de Deus? Então, São Antão sofreu muito por isso. 296, nascimento de São Atanásio, doutor, e é aquele considerado o primeiro doutor da igreja, né? Na linha do tempo, São Atanásio. Nós estamos falando de uma igreja que hoje tem 37 doutores. Sempre vou falando alguns números importantes aqui para que você conheça. E esses números, eles fazem parte do nosso entendimento cristão. Então nós temos 43 dogmas, que são as nossas verdades de fé. Nós temos 37 doutores, que formam a base da nossa teologia. Nós temos ao longo da história 21 concílios, que foram rebatendo e refutando heresias, fazendo com que nós estivéssemos aqui hoje, vivos e firmes na fé. Então são números que expressam coisas maravilhosas do que nós já vivemos. Se formos falar então de santos, estamos falando de mais de 20 a 30 mil, que ao longo de todos esses 2000 anos e até os santos anteriores ao período de Jesus, né, homens e mulheres que deram suas vidas pelo reino dos céus, né, são aos milhares, mas catalogados formal e de maneira escrita, nós temos registros da igreja de uma quantidade menor, mas haviam no passado, antes da igreja criar os processos de canonização, aqueles que eram elevados a santos por crença e acreditação popular, por aquilo que as pessoas estavam vendo a manifestação, então já declaravam a santidade, né? Era um processo mais orgânico e mais humano. Com o passar do tempo, a igreja criou os procedimentos de canonização, para que não houvesse a interferência de pessoas ali com más intenções. Então, São Atanásio é o primeiro doutor oficial na linha do tempo da nossa querida Santa Igreja. Do ano 303 ao ano 311, tivemos aqui a perseguição de Diocleciano e Galério, a 10ª perseguição, e ela foi absurda, de uma maldade. Os registros históricos, né, eles nos apresentam que ela foi absurdamente sanguinária. Esta sanguinária perseguição evidenciou o fracasso da repressão aos cristãos e contribuiu para que Constantino I promulgasse o Edito de Milão, que dava a liberdade religiosa aproximadamente ali em 313. Então, cada perseguição foi ficando mais e mais sanguinária, mais e mais violenta, achando que eles iam reprimir o cristianismo, mas não, eles só estavam dando ainda mais energia espiritual para que as pessoas entregassem suas vidas e fizessem a Igreja de Jesus crescer. E em 313, fechando aqui a linha do tempo desta parte, o grande Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino, eliminava as perseguições, dando liberdade religiosa. Daqui para frente, cada um pode professar a sua fé da maneira que quiser. E ele, claro, católico. Maravilhosa essa história, né? Vamos aqui agora aos aprofundamentos. Então, como falava para vocês, trabalharemos em blocos. Bloco primeiro aqui será a Igreja Católica. Então, para vocês entenderem como a estrutura da igreja, que ainda era uma igreja escondida em função das perseguições e da proibição da fé, como a hierarquia dela estava organizada nesse período de 100 a 313, que a gente chama ali ainda numa fase de igreja primitiva, ok? Ainda estamos vivendo a igreja primitiva. A igreja primitiva ela vai até o momento em que a liberdade é colocada frente aos homens e mulheres. Antes disso, a gente está falando de igreja primitiva. Igrejas nas catatumbas, igrejas escondidas, igrejas nas casas. Então essa hierarquia já tinha elementos como os bispos, presbíteros, que hoje nós chamamos de padres, diáconos, que tinham responsabilidade pelo serviço aos pobres e à comunidade, tal como é hoje. Hoje, inclusive, os diáconos da nossa querida e Santa Igreja Católica podem ser casados ou consagrados religiosamente, né? Então podem ser de vida religiosa consagrada, aguardando aí a sua ordenação sacerdotal, e também são pessoas, homens que podem ter a sua família, ser casados e manifestam toda essa oferta de ministério à igreja, como pregadores da palavra, ministros da Eucaristia e assessores diretos dos presbíteros atuais. Mártires e confessores, catequistas e doutores e os leigos, que é a base do corpo eclesial. Então essa estrutura ela já foi sendo formada.
Ela já tinha ali, então cada região, mesmo que escondida, já tinha o seu líder, já tinha o seu bispo, já tinha os seus presbíteros que ordenavam e apresentavam os sacramentos da igreja, já tinha os diáconos que ajudavam a vida comunitária acontecer, nas necessidades do povo, na caridade. Olha só que maravilhoso, né? Quase a mesma estrutura que nós temos hoje. E o bispo principal, que era o bispo de Roma, ele foi sucedendo a Pedro, ano após ano. Então, nesse período aqui, já tínhamos papas, né? Um após o outro. A igreja teve, ao longo de toda a sua história, raríssimo momento de vacância, que foi um momento em que não houve papa, e nós vamos falar desse momento lá para frente, por questões de conflitos, proibições, perseguições. Vamos falar no momento devido. Mas olha, não é maravilhoso entendermos que a nossa igreja tem praticamente essa mesma estrutura até hoje. Organização territorial. Então, como território, mesmo as escondidas, eles eram divididos em igrejas locais, em cada cidade se tinha uma comunidade em geral, províncias eclesiais e centros de referência. Então a igreja local era a cidadezinha que tinha ali a sua igreja, a sua comunidade escondida, seja numa caverna, numa casa, se reuniam às escondidas. Várias dessas cidades participavam de uma região eclesial, tá aqui, ó, províncias eclesiais, tal como é hoje, os bispados e as dioceses, né? Hoje nós chamamos de dioceses. E o centro de referência, que eram as grandes cidades, que dali eles gerenciavam várias dessas regiões. Então, por exemplo, Roma, Antioquia, Alexandria, Jerusalém, que eram as grandes metrópoles daquele tempo. Nessas cidades se tinham ali grandes líderes que hoje nós poderíamos chamar de arcebispos, né? Que eram líderes de vários bispos, que eram líderes de vários padres. É assim até hoje. Legal, né? Eu acho fantástico. Só que aqui acontecia ainda de uma maneira não tão formalizada, porque eles não podiam. Mas já na troca de cartas, na troca de escritas, mensageiros para cá, mensageiros para lá, inspirações divinas, Jesus atuando, Maria abrindo caminho. E dessa forma a igreja foi crescendo. Locais de oração e diálogo. Isso eu já falei um pouco, né? Igrejas, né, as domus ecclesia ou domus ecclesiae, que eram os locais clandestinos, né, as casas das pessoas que eram utilizadas como locais de evangelização e de ritos ordinários e extraordinários. A casa de alguns diáconos era um centro de ajuda aos pobres, como se fosse ali um centro de referência para apoiar as pessoas, muitas delas que ficavam até empobrecidas por aceitarem Jesus. Então se descobria que aquelas pessoas estavam se aproximando do cristianismo, o Império Romano ia lá e acabava com toda a vida dela, patrimonial e tudo. Por isso, os diáconos auxiliavam tanto essas pessoas. As catacumbas, usadas para sepultamentos, indiretamente, espaço de culto e memória dos mártires, né? Muitas dessas existem até hoje, especialmente em Roma, eu já entrei em várias lá. Existem algumas que são maravilhosas, né? As catacumbas de Priscila, por exemplo, são lindas e ficam lá, né? Áquila, tem várias delas. E Roma sendo a autoridade crescente, né? Então Roma, por ser a sede do império, a cidade mais estruturada e representativa, e essa cidade de Roma, ela tinha muitas comunidades espalhadas. Por isso, e como Pedro foi para lá e ali ele foi martirizado, ali acabou sendo o local central para gerenciar essa fé que não parava de evoluir. Então os locais de oração e diálogo eram esses aqui, nesse período. E decisões institucionais, como elas eram feitas? Porque hoje nós temos o Vaticano, com muitos cardeais, com Carmelengo, que é o assessor do Papa, com diversas irmãs e irmãos que participam ali da organização, da burocracia da igreja. E naquele tempo? Olha só que nós já tínhamos várias formas deles se desenvolverem institucionalmente. Igreja católica total, já existia. Desde Pedro já era católica, desde o Pentecostes já era católica. O que eu acho maravilhoso. Então as decisões eram feitas através de cartas episcopais, e aqui a gente tem modelos de algumas delas, de uma em específico, sínodos locais, que eram reuniões feitas em algumas regiões específicas para tomar decisões do dia a dia, né? Para refutar heresias, para gerenciar os mantimentos, né? Que iriam ser ali trabalhados para as pessoas. As tradições apostólicas também eram uma forma de decidir as coisas, porque olha,
Estamos passando aqui por um grande desafio. Então, o parâmetro normativo é o que os apóstolos fizeram. Da forma que eles fizeram, vamos continuar fazendo. Por isso que hoje o Papa é o sucessor de Pedro e os bispos e arcebispos são sucessores dos outros apóstolos. Heresias combatidas. Muitas decisões, então, eram feitas para refutar as heresias. E também decisões eram feitas sobre como as perseguições poderiam ser contornadas para que o sacramento não pudesse ser deixado de lado. Então, as decisões institucionais eram feitas dessas formas aqui. Então, falamos da Igreja Católica e da sua estrutura, falaremos agora de alguns papas e governantes muito influentes neste período, de 100 a 313. Ainda estamos em Igreja Primitiva. Olha só, até um nome interessante, né? Mas um papa de grande importância que conseguiu o papado por 11 anos, que não era fácil. Por quê? Porque naquele período as perseguições eram grandes. Então, os perseguidores do Império Romano, eles tentavam exterminar, em especial, bispos e padres, e especialmente papas. A maioria dos papas do início foram martirizados, as dezenas. Por quê? Que era para mostrar que o império era superior a Deus. Então eles iam ali na liderança principal da nossa querida Santa Igreja. Papa Telésforo, Papa Vítor, Papa Zeferino, Papa Calixto I, Papa Sisto II, e aqui até tem um nome que é muito importante, porque a gente sabe, né, que os papas vão adotando seus nomes de acordo com nomes de outros papas que já existiram. E alguns, como o Papa Francisco, que já passou, foi o primeiro a adotar o nome de Francisco. É bem possível que na nossa história para frente teremos Francisco II, Francisco III. E esse Papa Sisto, anos mais tarde, claro, lá pelo período renascentista, né, século XIV, XV, nós teremos um Papa Sisto que manda construir uma capela no Vaticano. Sim, a Capela Sistina, em homenagem ao Papa Sisto. Se eu não me engano, Papa Sisto VI ou IV. Lá na frente vocês vão ver a história dele. É muito papa, me desculpa que minha memória também não é de elefante. Imperador Marco Aurélio, Imperador Décio, Valeriano, Diocleciano. Então aqui vários papas e governantes influentes para que você tenha conhecimento, que fazem parte da nossa história católica. Temos aqui as principais heresias desse período. E esse também será um bloco fixo até o final do nosso estudo, porque nós temos heresias até hoje, especialmente em mundo digital. Então, gnosticismo, marcionismo, montanismo foram heresias muito fortes desse período. Muitas dessas heresias tinham seu nome atribuído de acordo com a pessoa que incentivava a heresia, né? Então, o marcionismo era de Marcião, o montanismo de Montano, ênfase excessiva em profecias e ascetismo, rejeição do Antigo Testamento e ênfase em um Deus distinto, né? Separado de Jesus. Então, várias dessas heresias. Sempre aconselho você, vai parando. Conforme eu estou falando aqui, você pode dar um pause para ler com calma as informações e absorver isso na sua alma. Avançamos. Perseguições aos cristãos. Olha só quantas perseguições. Se lá na parte 10 nós tivemos 3 perseguições, aqui nessa parte 11 nós temos mais 7 perseguições da Igreja Primitiva. É assim que a história cristã católica define as 10 perseguições oficiais da Igreja Primitiva. Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximino, Décio, Valeriano, e essa última que foi talvez a mais sanguinária, a mais violenta. E foi nela que trouxe-se um basta. Não adianta. Martirizamos e a igreja cresce. Martirizamos e a igreja cresce. Tiramos as vidas e essas pessoas acabam influenciando mais e mais a seguirem o amor de Jesus. Então, com Constantino, isso acaba. O Edito de Milão acaba com as perseguições. Muitas delas acontecerão ao longo da história, mas não por esses motivos do Império. Avançamos aqui. Padres da Igreja. Não sei se você se recorda, mas nós falamos no vídeo anterior qual a diferença entre padres da Igreja e doutores da Igreja. Então, qual é essa diferença? Basicamente, são pessoas, né, são grandes santos que dedicaram suas vidas a disseminar teologicamente a nossa fé e a nossa crença.
Então, padres e doutores a gente pode entender como se eles tivessem feito as mesmas coisas, tiveram ali as mesmas funções. Só que bem no comecinho da igreja, eles foram chamados de padres, porque ainda não se tinha uma organização como depois ela aconteceu. Então vocês vão perceber até no slide para frente que vão ser chamados de doutores apenas a partir de 313. Combinado? Antes de 313, chamamos de padres. Depois de 313, com a liberdade religiosa, são doutores. Por isso que nós temos os padres e os doutores. Então falamos de alguns padres no vídeo passado, e nesse daqui, parte 11, temos mais 3 maravilhosos. São Policarpo, já falei dele, São Justino Mártir e Orígenes de Alexandria. E aqui nós temos imagens sagradas atribuídas às suas pessoas, né? Da maneira como a igreja nos apresenta suas imagens, seus ícones. Então, para que você possa aprofundar ainda mais seu conhecimento por esses santos homens e mulheres que passaram por nossa vida. E falei que tem os padres, também temos os doutores. Aqui temos os 2 primeiros doutores da igreja. E vocês percebam que eles faleceram após 313. Por isso que já são chamados doutores. Simples, né? De compreender. Padres antes, doutores depois da liberdade religiosa. Os 2 primeiros são Atanásio, falamos dele na linha do tempo, uns slides aí para trás, e São Efrem, o sírio. Aqui nós temos as datas de nascimento e de morte, que são as datas conhecidas e registradas pelo nosso entendimento católico. E aqui quem foi essa pessoa e o que ela manifestou, qual foi o legado dela, né? Defensor da divindade de Cristo contra o arianismo. Participou do Concílio de Nicéia. Olha que maravilhoso! Esse doutor participou e provavelmente teve contribuições ao nosso credo que nós temos hoje, que é o niceno constantinopolitano. Que maravilha! São Efrem é conhecido como poeta da liturgia oriental. Por que oriental? Porque ele estava na Síria, né? Então, tudo que nós temos para o lado de cá da Turquia, do Império, entendemos como ocidental. Tudo que temos para o lado de lá da Turquia, entendemos como oriental. Constantinopla para lá, oriental. Constantinopla para o sentido de Roma, ocidental. Simples. E assim você vai formando um pouquinho do seu entendimento cristão. Opa! Então sempre que falam da Igreja Oriental, Constantinopla, sentido Oriente, sentido China, sentido Índia, tudo aquilo é Oriente. Ocidente, de Constantinopla para Europa. Simples assim. Avançamos para falar agora de santos e cristãos notáveis da nossa Santa Igreja neste período. Olha quantos e maravilhosos. Tem alguns muito conhecidos aqui, a maioria deles martirizados. Então olha aqui, ó, nós temos o nome, a data, né, nascimento e falecimento e quem foi o seu principal legado. São Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, e aqui você vai conhecendo quem essas pessoas foram. Não é legal entender a história da igreja? E isso é a história da igreja, o nosso pergaminho da fé. Tertuliano, Santa Cecília, virgem e mártir romana, padroeira dos músicos. Olha aqui, ó, um ícone atribuído a ela, Santa Cecília. Aqueles músicos, eu sou músico da igreja, né? Eu toco percussão, violão e ajudo em todas aquelas outras coisas que são necessárias ali para o dia a dia musical da igreja. E nós sempre pedimos orientação e a intercessão de Santa Cecília. São Jorge, o soldado romano que foi martirizado por sua conversão. São Cipriano, Perpétua e Felicidade, que eu comentava na linha do tempo. E ali abaixo, São Antão, aquele pai do monaquismo, da vida monástica. Que legal, né? Maravilhoso. Nós temos aqui algumas imagens, olha aqui São Jorge, essa é a imagem atribuída a São Antão, e nós temos vários outros nos vídeos para frente. Então esse será um dos blocos fixos, né? Como você está percebendo. Nós teremos o entendimento da igreja, os doutores da igreja, santos e cristãos, pessoas influentes. Legal, né? Dessa forma que a gente vai estudar até o final. Temos aqui também igrejas e monastérios de destaque nesse período. Olha só, teremos um bloco disso? Sim, no nosso estudo da Igreja Católica, da nossa história? Claro que teremos. Como não? Então aqui sempre apresentaremos igrejas e monastérios que romperam ali barreiras para expressar a nossa fé. As igrejas, com todas as suas pinturas, com todos os seus ícones, com toda a sua grandiosidade, elas são grandes evangelizadoras por si só. Por isso que se faziam e se fazem até hoje igrejas com tantos detalhes, com tanta riqueza ritualística, para que a evangelização também esteja no olhar, no sentir.
Não sei se você aí do outro lado já teve a oportunidade de entrar numa grande catedral, numa grande basílica, com lindos afrescos, né? com aquelas pinturas maravilhosas, com uma via sacra esplêndida. Você é evangelizado só de ver aquilo. Começa a dar um arrepio na gente. Eu já sinto de falar e lembrar de alguns lugares assim que eu já entrei. Por que essas igrejas ao longo da história foram sendo construídas? Muitas pessoas criticam, né? Por que grandes igrejas? Por que tantos afrescos? Por que tanto ouro? Nós usamos tudo isso nas nossas casas. Muitos de vocês aí, e eu também, investimos num lar gostoso, aconchegante, com talvez um quadro na parede, com uma baixela de prata, ou com, sei lá, um faqueiro que você ganhou no seu casamento, coisas lindas. E por que não fazer isso na casa de Deus? Por que não oferecemos o melhor ali? É nosso, é de Deus. Eu penso assim. Espero que eu esteja aqui contribuindo um pouco com a sua essência cristã também. Eu penso desse jeito. Então sempre teremos aqui a apresentação daqueles destaques. As casas-igrejas, né, no período ainda do Império Romano. Falei já da Igreja Dura Europos, né, que é considerada a primeira edificação eclesiástica da nossa história. As catacumbas de Roma, São Calixto, São Sebastião, Priscila, que é essa aqui, ó, inclusive, tive a oportunidade de ir nela alguns anos atrás, ali, acho que em 2010, 2011, né, já tem um bom tempo. É maravilhosa e ela está lá para qualquer pessoa que chegar a Roma poder visitá-la. Títulos Clementes em Roma e a Basílica de Tiro. Aqui nós temos uma foto, claro, que nos foi facilitada pela inteligência artificial. Como eu falei para vocês já em algumas oportunidades, eu só usei IA aqui para imagens, para facilitar as iconografias que nós precisamos para aprofundar ainda mais o nosso conhecimento. Basílica de Tiro, na Fenícia, que hoje é o Líbano, né? A cidade de Tiro e Sidônia ficavam muito próximas ali. São cidades históricas, né? Milenares. E olha só o tamanho dessa basílica oriental que ele estava. Por que oriental? Porque estava de Constantinopla para lá, da Turquia para lá. Legal, né? Então vamos aprendendo e nos apropriando desses termos. E chegamos aqui ao fim da apresentação desta grande e longa parte 11, a Igreja sobre os Impérios. Vocês sabem que a gente termina sempre com duas tabelas muito preciosas, paralelos históricos e os fatores positivos e negativos. Paralelos históricos, temos aqui informações do que acontecia nesse período na China, na Índia, na África, na América do Sul, na América Central, na América do Norte e, claro, em Roma, em todos os lugares. Então você vai poder aqui entender o que acontecia, o que Deus estava fazendo acontecer mundo afora, preparando várias e várias culturas e tradições para receber a mensagem de Jesus. Porque antes de Jesus, Deus havia escolhido um povo, e esse povo fez chegar até o nascimento do Messias. Com Jesus, que é a própria igreja, que é a própria palavra, ele disse, bom, prepararam a minha vinda, cá estou, agora abro as portas para todos. Então, todos foram preparados para receber Jesus. E eu, que sou brasileiro, tenho uma grata satisfação de ser brasileiro, porque foi um dos países onde a colonização foi proporcionada também pela Igreja Católica. E isso nos faz ser um país hoje muito católico, né? Porque Jesus Cristo entrou aqui juntamente com todas ali as influências coloniais. O que me traz uma grande satisfação, um grande orgulho de ser brasileiro e de viver num dos países mais católicos do mundo, se não o mais católico. Não por percentuais, mas por números absolutos. E finalizamos com os fatores positivos e negativos, que eu sempre recomendo. Dá um pause aqui no nosso vídeo, na nossa aula, nessa apresentação, para que você possa absorver isso de uma maneira bem intensa. O que então de positivo ficou para a história da humanidade nesse período? E o que de negativo que foi trazido? Então aqui você tem um momento para refletir um pouco sobre essas coisas. Que tal? Gostaram dessa parte 11? Como eu digo para vocês, daqui para frente, todas as partes serão assim, divididas em blocos, para que conheçamos tudo que foi acontecendo na nossa igreja. E a minha didática aqui vai ser sempre essa. Eu sou muito caloroso, né? Vocês perceberam? Sou muito empolgado, sou muito profundo, então peço até desculpa, mas eu vou manifestar aqui toda essa minha emoção com vocês, tá certo? Deus me colocou aqui por um motivo. Deus colocou você aí por um motivo. Juntos estamos. E que essa mensagem se multiplique para sempre e para todos os lugares. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e sua família. Nos vemos na parte 12. Tchau, tchau.